Olá, queridos amigos, meu nome é Rita, eu faço parte do Grupo Caritas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição número 5 do livro Jesus no seu dia a dia, do Espírito José de Moraes. Essa lição, ela é muito pertinente no nosso momento atual, porque o título dela é o Cristo no Lar. E falando de lar, que atualmente é o lugar que nós mais permanecemos, e extremamente importante também estarmos na companhia do melhor, que é o Cristo. E aqui ele tem algumas observações muito interessantes. Ele já começa o texto fazendo uma pergunta para todos nós. E uma pergunta que merece uma reflexão profunda. Se nós buscamos a companhia de Jesus, se ele vier, a porta estará aberta para ele? Porque é muito interessante. Para que nós possamos ter a companhia de Jesus, nós precisamos nos atentar a 3 pontos fundamentais. A primeira é a sintonia. A segunda é a aceitação dos seus ensinamentos. E a terceira é o fazer a nossa parte. E nós vamos notar que uma está diretamente ligada à outra. E por que a sintonia? É muito simples. Emmanuel diz que nós falamos muito de Jesus, mas nem sempre nós buscamos a sua companhia. E a sintonia, ela está diretamente ligada a isso. Porque as nossas companhias espirituais, elas funcionam da mesma forma que funcionam as nossas companhias aqui encarnadas na Terra. Então, nós estamos ao lado de quem nós nos afinizamos. Então, para descobrirmos quem está ao nosso lado espiritualmente, precisamos refletir sobre os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, como somos no nosso dia a dia. E aí fica muito fácil descobrirmos quem está ao nosso lado, assim como os nossos amigos também. Nós sempre estamos rodeados de pessoas, na maioria das vezes, que pensam e agem como nós. É muito natural isso. E aí, se nós somos pessoas que temos por hábito reclamar o tempo todo, nos desarmonizamos com facilidade, somos pessoas impacientes, não tomamos cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, fica bastante difícil nós nos mantermos em boa companhia. Tem um trecho do Evangelho de Mateus que relata quando Jesus sobe até um determinado morro em companhia de Pedro, João e Tiago e pede aos 3 discípulos que eles fiquem em vigilância com ele orando. Mas conta no Evangelho que quando Jesus se afasta para fazer a sua oração em determinado ponto, os 3 discípulos dormem. E eu pedi para chamar atenção a esse ponto do Evangelho porque nós também constantemente nós dormimos. Jesus, ele chama a atenção de Pedro quando ele retorna, dizendo que Pedro não foi capaz de ficar em oração com ele por 1 hora. Será que nós também ficamos em oração com Jesus? Nós também somos desatentos, nós nos distraímos muito facilmente, nós dormimos com a televisão, com os noticiários, com o celular. São tantas as distrações no mundo que isso faz com que nós percamos a sintonia com Jesus. Então isso também é um alerta para todos nós. E aí, o segundo ponto, que é a aceitação. Por que a aceitação? Porque Emmanuel também nos alerta no livro Segue-me que nós dizemos constantemente que nós queremos Jesus, mas nós não o aceitamos. E o que é aceitar Jesus? Vamos analisar as nossas orações. As nossas orações, na maioria das vezes, ela contém pedidos. Nós pedimos muito, muito para Jesus. Pedimos que ele tenha tolerância conosco, que ele tenha paciência, que ele nos perdoe as nossas falhas, enfim, são tantos os pedidos que fazemos, mas
Quando chega a nossa vez de praticar tudo isso, principalmente com aqueles que convivem conosco, nós fazemos isso? Nós toleramos o nosso companheiro, a nossa companheira, nós temos paciência com os nossos pais idosos, nós temos paciência com os nossos filhos, enfim, aceitamos as suas pequenas falhas. Como será que fica isso? Porque é uma via de mão dupla. Tudo aquilo que nós pedimos para Jesus, nós precisamos praticar. Porque aceitar Jesus é viver os seus ensinamentos, não é? E aí nós vamos para o terceiro ponto fundamental dessa permanência na companhia de Jesus, que é fazer a nossa parte. Nós encontramos no Evangelho de Mateus também uma passagem que relata que Jesus estava em companhia de seus discípulos e uma grande multidão, como sempre. Em determinado ponto, os discípulos chamaram a atenção de Jesus, dizendo que a multidão estava faminta, estava muito cansada. E Jesus, então, olhou para aquelas pessoas e se condoeu com a situação daquelas pessoas, né? E pediu para que os discípulos trouxessem o que tinha de alimento. Os discípulos, então, trouxeram 2 cestos, com alguns pães e alguns peixes. A partir desses alimentos, Jesus multiplicou tudo e alimentou, saciou a fome de todas aquelas pessoas e relata o Evangelho que ainda sobrou o alimento. Para que Jesus possa fazer algo por nós, nós precisamos também oferecer algo. Ele precisa partir também de algo. E aí a grande pergunta: o que tem dentro do nosso cesto? O que nós estamos oferecendo para que Jesus possa nos auxiliar também? Porque às vezes nós pedimos a ajuda de Jesus, mas nós não nos ajudamos. Nós precisamos lembrar que muitas vezes, se eu busco o Cristo, as pessoas que convivem comigo também buscam o Cristo em mim. E será que elas estão encontrando? E como é que elas encontram Jesus em mim? Através de palavras de esperança, de carinho, de atenção, de compreensão. Quando eu ligo para os meus pais idosos, pergunto se eles estão precisando de alguma coisa. Quando eu sou um ponto de luz para essas pessoas que convivem comigo. Porque se às vezes eu sei o caminho para chegar ao Cristo, pode ser que o meu irmão não saiba. E eu preciso ser a referência dele. Então eu preciso fazer a minha parte. Jesus nos diz que o lar é a escola das almas. Então, nós precisamos permitir que o mestre dos mestres possa trazer todas as suas lições dentro dessa escola das almas. E para finalizar, para que a gente possa refletir realmente sobre tudo isso, nós precisamos lembrar como é que nós deixamos as nossas portas abertas para que o Cristo entre e permaneça conosco. Nós precisamos buscar sempre a sintonia através da vigilância constante, trabalhar a aceitação dos seus ensinamentos, porque não adianta ter só o conhecimento, nós precisamos também vivenciar e praticar os seus ensinamentos e fazer a nossa parte. Tudo isso está ligado uma coisa a outra. Aí, a partir daí, o nosso lar, com certeza, será também um ponto de luz com a permanência constante do Cristo. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe e que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada.